E hoje, minha gente, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre as missões populares redentoristas, que nós chamamos de santas missões. Veja que é muito importante na nossa vida a gente pensar na igreja não apenas como aquela igreja que vive o cotidiano da sua rotina, mas de uma igreja que de vez em quando tem que levar um pequeno solavanco para renovar a sua vivência espiritual, talvez também para se reestruturar, para se tornar um pouco mais missionária. E a gente tem então a grande alegria de nesse momento receber o Padre Denis Francisco. Ele vai partilhar conosco algo dessas missões populares. Padre Denis, seja bem-vindo ao nosso programa Fortes da Fé. Muito obrigado, Padre Ulisses, a turma que sempre está conosco, ligado no nosso programa, que fala sobre os redentoristas. É uma alegria estar aqui novamente para falar das santas missões. Tá bom. Denis, você veio de onde? Natural de São José do Alegre, sul de Minas Gerais. Um bom mineiro também, né? Um bom mineiro. Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Desde criança. Onde nasceu minha vocação, no Santuário de Aparecida. Você está com quantos anos de ordenação? Dia 30 deste mês, de agosto, eu faço 5 anos de padre. 5 anos? Olha 30 que de agosto. Maravilha, jovem ainda, né? Mas assim, consagrado como missionário redentorista faz quanto tempo? Os votos eu fiz dia 24 de janeiro de 2010. Tá aí, que maravilha. 9 anos. 9 anos como consagrado, né? Deus que multiplica esses 9 anos até pelo menos os 90 anos. E você tem participação. É verdade. Era o vice-mestre, juntamente com o Padre Domingos Sávio. Exato, você tem toda a razão. Aí me orgulho de ver você como missionário e como um dos coordenadores das Santas Missões, né? É, um grande trabalho. Padre Denis, vamos então conversar um pouquinho sobre as Santas Missões populares. Será que essas missões redentoristas, elas têm algo de diferente? Porque afinal, se existe uma palavra que se popularizou na igreja, é a palavra Santas Missões ou Missões Populares, né? A gente vê em todo canto o pessoal falando, tivemos missões populares. O que é que traz a missão redentorista, digamos assim, de peculiar na sua metodologia, na sua realização? O que é que você diria para a gente? As missões redentoristas, elas também são chamadas de missões populares. Mas redentorista porque somos nós, os missionários redentoristas, que pregamos. Sim. E nós temos um método. Nós seguimos o querigma missionário a partir da criação, os retiros de Santo Afonso com os primeiros missionários, sim, amigos, colegas dele consagrados ao serviço. Mas o nosso método, ele foca mais a uma igreja abandonada, a um povo mais pobre, mais simples. Mas o principal nas santas missões redentoristas é formar comunidade, trabalhar com liderança, dar formação, uma capacitação missionária e ajudar o pároco, juntamente com os próprios leigos, a formar uma caminhada de igreja em saída. Sim. E as santas missões, na minha opinião, as santas missões redentoristas respondem aos apelos da igreja em nosso tempo. Quer dizer, então, que não se trata apenas de um período, digamos assim, emocional para a paróquia, não é mesmo? Mas tem também esse objetivo de colocar a paróquia formando pequenas comunidades, que a gente chama, eu acho que de setores missionários. Setores, né? Ou grupos missionários. Grupos missionários, né? Então, são esses setores missionários que deverão depois continuar a sua evangelização, vivendo a vivência, a vida da paróquia dentro de cada grupo de... Quantas famílias, mais ou menos, Padre Denis? Hoje nós trabalhamos em média de 15 a 30 famílias cada grupo. Sei. E aí nós criamos 70, 120, 200 grupos missionários de acordo com o tamanho da paróquia, certo, e o número de comunidades. Isso, eu acho que é muito importante, minha gente, entender e compreender muito bem que as Santas Missões Redentoristas, elas trazem essa peculiaridade e evidentemente que encontram também dentro daquilo que é a pluralidade da pastoral da igreja, ela se encontra com velhas associações antigas, tradicionais, se encontra com novos movimentos, né? Mas ela olha com muita atenção para a estrutura da própria paróquia, desejando que a paróquia seja composta principalmente por pequenas comunidades e famílias, comunidades vivas, participantes, comunidades que se reúnem ao redor da palavra de Deus. Padre Denis, quantas equipes missionárias tem a nossa província de São Paulo, essa unidade? Graças a Deus, atualmente nós
Redentores da Província de São Paulo, temos 3 equipes missionárias. Eu pertenço à equipe missionária de Tietê, que esta equipe existirá até o fim do ano. Nós já tivemos uma nova conversa com o governo provincial, com a reestruturação da congregação e a unificação da província de São Paulo com a província do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e a vice-província da Bahia. Nós vamos criar nova equipe missionária na cidade de Curvelo. Lá no Santuário de São Geraldo Magela? Na cidade do Santuário. E, se Deus quiser, eu vou fazer parte dessa equipe. Que beleza. Aí vocês vão missionar toda aquela região, Vale do Jequitinhonha, Diocese, onde está o nosso querido Dom Darcy, Diamantina, que bom. Diocese de Caratinga, o povo de Diocese de Caratinga, e muitas paróquias estão pedindo santas missões. Exato. Vocês ainda têm bastante pedidos e missões? Como que está atualmente essa busca? Porque já que se multiplicou essa palavra, missões populares, até onde ainda os párocos têm interesse pelas santas missões redentoristas? Padre Ulisses, as nossas missões redentoristas são muito válidas no seguinte aspecto: existem várias missões e algumas aquelas populares que as próprias dioceses criam. Tem a sua validade, obviamente, mas os párocos nos procuram porque nós criamos grupos missionários. Sim. Formamos pequenas comunidades de famílias e a nossa metodologia leva as famílias em oração e a busca de novas lideranças, novas pessoas nas comunidades. E nós, redentoristas, durante 4 meses, acompanhamos esse processo missionário na paróquia. Mas certamente é sempre um desafio depois a perseverança desses grupos, né? Depende muito do empenho do pároco, às vezes também da volta do próprio missionário. Me conte, quais foram as comunidades que receberam as Santas Missões em 2019? Você se recorda? Eu me recordo muito bem. A cidade de Catas Altas da Noruega, Arquidiocese de Mariana. Na Noruega ou no Brasil? Na Noruega. Na Noruega do Brasil. Aquela montanha linda ali em torno da Arquidiocese de Mariana, e Ouro Preto. As missões lá foram no mês de março. Aí no mês de abril nós tivemos uma outra missão que foi um sucesso, na minha opinião. Claro, todas as missões são boas, mas no sentido assim de onde estava carente mesmo, precisando de uma ação evangelizadora. A cidade de Santa Margarida, diocese de Caratinga. Eu estive lá com meus confrades, eu que coordenei essas santas missões. Por isso que saíram tão bem? Tem algumas fotos aí passando na tela da TV e representam muito isso. Tivemos as missões... É a cidade do Padre Brás Romero, não é verdade? Ele nasceu lá tem um distrito de São Domingos que pertence ao município de Santa Margarida. É o nosso confrade, que é também fruto de uma outras santas missões que tivemos lá. Que bom, viu? E, Padre Denis, o tempo aqui passa depressa demais, né? E a gente gosta de falar muito. Me conte dessas missões que você já teve nesses anos todos, porque você tem trabalhado quase sempre na missão. Você se recorda de alguma que marcou você profundamente? Eu tenho em memória 2 missões. Na cidade de Guapiara, num lugar que eu fiquei em 5 comunidades em 17 dias. Eu dormi, acho que em 8 camas nesse tempo. Missão de visitação, mas o lugar abandonado, as comunidades distantes. De fato, foi um lugar que me marcou muito, muito. Mas Santa Margarida marcou muito mais. De verdade? De fato. Olha, o povo abraçou as Santas Missões e tivemos que usar da flexibilidade. Nós redentoristas também temos essa flexibilidade de acordo com a pastoral realidade da paróquia. E ali o povo abraçou, tivemos cavalgadas, o encontro com os homens, encontro com mulheres, com um número de participação, de chamar a atenção mesmo. Que maravilha! Então, a missão sempre marca o missionário, ou seja, a gente pode dizer sempre que nós achamos que vamos para evangelizar e, de fato, saímos evangelizados. É a missão que vai nos santificando, nos evangelizando, nos entusiasmando cada vez mais em nosso ministério, né? E, Padre Ulisses, só uma atenção que eu quero chamar aqui, trazer para nós. Nas Santas Missões Redentoristas, o jovem tem sua vez.
Santa Margarida, por exemplo, eu fiz uma passeata com um cruzeiro só com jovens, 400 jovens. Olha! Os jovens participam, encontram os seus lugares nas Santas Missões, o seu lugar que existe, ainda mais quando tem redentorista novinho. E bonito, né? Então tá bom. Tô vendo a propaganda que você tá fazendo. Mas é isso aí, minha gente. É tão bonito a gente ouvir, e são tantas e tantas histórias. Cada missionário tem aí a sua antologia de histórias muito bonitas, né? E esse objetivo da missão de formar pequenas comunidades, né? Vocês têm a preocupação de depois continuar oferecendo subsídios. O que é que vocês usam como símbolos na Santa Missão? O maior símbolo, de fato, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Nós pregamos a palavra de Deus, o querigma missionário está ali, a pregação dos apóstolos. Nós anunciamos como um bom redentorista a redenção, o Cristo crucificado, esse amor. Podemos ver na imagem de São Geraldo, está lá o crucificado em suas mãos. Nas mãos de Santo Afonso também, algumas das imagens, o crucificado. E nós temos também o nosso ritual das Santas Missões, para os momentos de manhã, à tarde e à noite para com o povo. Tá bom, e como é que a gente pede para receber as Santas Missões aí na minha comunidade, na minha paróquia? O que é que a gente faz para pedir deles? Sim, você pode pedir as Santas Missões Redentoristas no a12.com/missões, ou também pode entrar em contato conosco em uma das nossas casas missionárias. Por exemplo, em Tietê, você pode escrever para a Rua dos Expedicionários, 133, CEP 18.530.000, e pode escrever meu nome, Padre Denis Francisco. Que bom. Padre Denis, muito obrigado, viu? Deus abençoe o seu trabalho nesse semestre, tem mais missões pela frente. Nossa Senhora continue acompanhando toda a equipe missionária e faça que surjam mais jovens dispostos a viver a vida de irmão e de missionário redentorista. Muito obrigado.